Então nós vamos agora falar do batismo, o batismo do Raul, né? E antes de estarmos entrando nos particulares do Raul, nós vamos falar sobre a questão do batismo. É interessante que lá em Mateus 3, de 13 a 16, Jesus se batiza, né? E o próprio Senhor Jesus, ele, olhando para o significado do batismo, ele não precisaria se batizar, mas ele se batizou, né? Então é interessante nós olharmos aqui, Mateus 3, 13 a 16, diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então aqui eu quero começar falando sobre o batismo como uma ordenança, cujo exemplo foi deixado pelo próprio Senhor Jesus. João, ele estava realizando o batismo de arrependimentos, porque João Batista ele veio para pregar o arrependimento dos pecados e a vinda do reino de Deus. O que é necessário para que você possa entrar no reino de Deus? Arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e aceite o reino de Deus, e assim então você terá acesso ao reino dos céus. Então era um batismo de arrependimento. Eu pergunto para os irmãos: Jesus precisava se arrepender de alguma coisa? Então, quando a gente começa a analisar por esse prisma, né, colocando Jesus diante do propósito do batismo de João Batista, não haveria necessidade de Jesus se batizar. Porém, por que Jesus se batizou? Para que se cumprisse toda a justiça de Deus na terra. Porque existe uma situação que nós muitas vezes não percebemos, e ela é muito importante nós entendermos, que Jesus ele veio para se identificar com os pecadores, não sendo pecador. E isso aconteceu em três momentos assim marcantes. Primeiro, no seu nascimento. Sendo Deus, ele nasceu no ventre de uma mulher, e ele nasceu em forma humana. Então ele se identificou conosco na nossa humanidade. Então no seu nascimento, Jesus se identificou conosco nascendo em forma humana, sendo gerado pelo Espírito Santo, sem pecado original, né? Então o ventre de Maria foi usado por Jesus, porém quem o gerou foi o Espírito Santo de Deus. Então ele não contraiu o que todos nós contraímos, que é o pecado original de Adão. Então ele nasceu sem pecado, porém identificado com os pecadores pelo seu nascimento. A segunda situação pela qual Jesus se identifica com os pecadores é o batismo. Porque todos os pecadores precisam passar pelo batismo, renunciando à vida de pecado, renunciando à vida de perdição, renunciando à vida de morte, para receber a vida eterna. Então o batismo ele fala de uma mudança de existência, onde você abandona uma existência de morte espiritual, determinada pelo pecado, para conquistar uma existência espiritual marcada pela vida eterna. Jesus então se identifica através do batismo, dando o exemplo. Em outras palavras, todo mundo que tem compromisso com Deus precisa verdadeiramente testificar desse compromisso, passando pelo batismo. Então, quando eu, que diz que aceitei a Jesus, não quero me batizar, é como se eu estivesse me colocando acima do próprio Cristo. Porque se o Cristo se batizou, por que eu, mero pecador, me acho no direito de não me batizar? Então, já começa por aí. Nós temos que entender essa situação. O próprio Filho de Deus deu um valor muito grande à questão do batismo. E em Marcos 16 diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Porque a conversão ela envolve duas situações: a crença, o crer e o obedecer. Então, quando a pessoa ela se batiza sem crer, ela toma um banho, não vai representar nada na vida dela.
Foi apenas um banho que ela tomou. Mas se a pessoa crer e não se batizar, é como se ela estivesse vivendo uma meia conversão. Porque se ela, eu aceitei Jesus, mas não quero me batizar, significa que ela está insegura ou com medo de assumir um compromisso com Deus, que não vai dar conta. Enfim, o medo e a insegurança está presente na vida daquela pessoa. Também é um problema, né? Então, o batismo, ele representa a entrega total a Cristo e o firmamento de uma aliança, que você não teve medo de viver pela fé em Cristo Jesus. Porque o batismo é como se fosse a celebração de um casamento. Vamos imaginar aqui um casal que resolveu viver junto. Por favor. Não tem hoje essa questão de se ajuntar. Então, a pessoa se ajunta, mas ela não decide casar. Ela está vivendo todos os benefícios do casamento, que é ter a outra pessoa do seu lado, na sua convivência diária, desfrutar do ato da relação sexual. Tudo isso faz parte do casamento. Só que ela não assumiu aquela pessoa oficialmente diante da lei e diante das outras pessoas. Sim ou não, irmãos? Então, quando às vezes eu vou falar com pessoas sobre casamento, eu falo sobre isso, falo, você ama essa pessoa? Amo, por que você não casa? Eu acho que não precisa. Então eu falo assim, você não ama inteiramente ou totalmente essa pessoa. Porque quando você se casa, você está tendo a coragem de dizer, eu realmente amo essa pessoa, quero pertencer a essa pessoa e quero que ela pertença a mim. Porque hoje em dia existe uma frase no mundo que diz, ninguém é de ninguém. Mas quando a gente casa, a gente toma a decisão de dizer sim, eu quero pertencer ao outro. Por um princípio da fidelidade. Você não casa com ninguém para aquela pessoa sair com outro. Sim ou não? Você casa com aquela pessoa para ela ser sua, para viver um relacionamento exclusivo contigo. Então, o casamento, ele, quando você vai perante o sacerdote e casa, você está oficializando isso e você está dando um peso muito maior ao amor que você diz sentir por aquela pessoa. Porque você teve coragem de oficializar diante de todo mundo que você quer pertencer àquela pessoa e que aquela pessoa quer pertencer a você. Quando a gente se batiza é a mesma coisa. Porque é um casamento com Cristo. Eu aceitei Jesus, mas não quero me batizar. Tipo assim, eu estou vivendo ajuntado com Jesus. Estou ajuntado com Jesus. A hora que eu senti que não dá, eu separo. Né? Não é assim. Caio. O batismo ele gera um compromisso maior no coração da pessoa. Não dá para ser. Eu tenho que honrar esse compromisso com Cristo. Eu tenho que honrar. Né? Então a pessoa, ela entende que a relação ficou mais profunda. A relação ficou mais séria. Né? Porque ali existiu o quê? Batismo. Por que nós não batizamos crianças? Porque, a exemplo do que a Bíblia nos mostra, Jesus se batizou com 30 anos de idade. E ele desenvolveu seu ministério mais 3 anos na terra. Ele morreu com 33 anos. O batismo ele precisa ser um ato consciente, onde aquele que está se batizando entende o que ele está falando. Um bebê não entende. O nosso problema é que nós absorvemos muito o paganismo, que veio com uma roupagem cristã através da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela se desviou profundamente da essência da fé. E ela colocou a instituição, a igreja, acima de Cristo. De modo que você precisa fazer parte de sacramentos, mandamentos, rituais e dogmas. E você tem que pertencer àquela instituição, senão você não é um verdadeiro cristão. E não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia prega que aquele que está em Cristo, aquele que aceitou a Cristo, verdadeiramente se tornou filho de Deus. Caio. Então, Cristo está acima de toda e qualquer instituição. É a nossa fé nele que determina verdadeiramente a nossa salvação. O problema é que a Igreja Católica ela colocou a glória de Deus sobre a vida dos homens, atribuindo aos homens, ao ser humano, uma glória que não lhe pertence. A glória sempre foi e sempre será de Deus, né? E
fizeram inúmeros milagres, os milagres que eles operaram não foi pelo poder deles, foi pelo poder de Jesus. Tudo que foi operado através da vida de Pedro, tudo que foi operado através da vida de Paulo, os milagres, maravilhas, o poder que fez esses milagres acontecerem, não estava neles, estava em Cristo, através da vida deles. Era Cristo operando através da vida deles milagres e maravilhas, mas toda a glória, toda a honra sempre pertenceu a Cristo. Só que a Igreja Católica foi lá e colocou, ó, esse aqui é milagreiro, esse aqui é casamenteiro, esse é causas impossíveis, Maria é mediadora, quando a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Um mediador. O que é o mediador? É aquele que faz a ligação de um lado para o outro. Precisamos, o ser humano está aqui perdido, Deus está aqui, precisa de alguém que faça essa ligação. Quem que faz? Jesus. Então a Bíblia diz só há um mediador entre Deus e os homens. Então nós absorvemos um pouco do paganismo que antigamente era praticado no Velho Testamento pela adoração a Baal, a Astarote, aos deuses do Velho Testamento, e infelizmente o mesmo espírito de engano que atuava no Velho Testamento entrou no Novo Testamento, corrompeu parte da igreja cristã, que hoje está relacionada à igreja católica, apostólica romana, levando o povo a uma teologia humanista e idólatra. E se você volta lá em Êxodo, capítulo 20, e esse texto eu gosto muito de sentar assim com quem está no catolicismo para a gente conversar, está dizendo assim: não farás para ti imagem do que há nos céus, na terra, nem debaixo da terra, não te encurvarás a elas e não prestarás a elas culto, porque eu sou teu zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porque Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Então o cristianismo verdadeiro está nas páginas da Bíblia, está aqui, e nós precisamos. Então o batismo é uma confissão pública de fé, e é o momento quando nós assumimos Cristo na nossa vida. E é claro que para que o Raul chegasse até aqui hoje, eu confrontei ele com essas verdades, porque eu não posso batizar o Raul sem ele entender o que ele está fazendo. Então a palavra de Deus nos diz que toda a glória da salvação pertence a Deus. Não existe mérito do ser humano em nada, né? Então, quando você abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, por exemplo, Efésios 2, um texto que tem conversão, de 8 a 10 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, ou das boas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, irmãos, fazer boas obras é o propósito de vida e de existência de todo ser humano. Deus nos criou para sermos ruins, para mentirmos. Deus nos criou para sermos bons, para fazermos boas obras. Então, quando você faz boas obras, você está fazendo aquilo, vamos dizer assim, você está vivendo o propósito para o qual você foi criado, mas isso não te traz purificação de pecado. Consegue entender isso? Eu fui bom, distribuí toda a minha fortuna aos pobres, enfim, ajudei muita gente. Parabéns, mãe. Você fez muita coisa que ajudou muita gente, mas isso não perdoa os seus pecados. Vocês conseguem entender o que eu estou fazendo aqui? Perdão de pecados é uma coisa que acontece quando o sangue de Jesus ele entra na minha vida e me purifica. E isso é um ato da graça de Deus. A graça de Deus, que é o ato de Deus em pagar a minha dívida e me entregar algo de presente. Raul, lembra do tênis? Você nunca vai esquecer desse exemplo, né? Eu perguntei para o Raul assim: Raul, o que é graça? Ele ficou pensando. Falei: cara, eu vou te dar um exemplo. Aí eu olhei e estava com um tênis Adidas, até lembro a marca. Falei:
esse tênis foi você que comprou? Aí ele falou, não, foi meu tio. Foi você que comprou? Aniversário. Então foi você. Não, foi o Jonathan. Enfim, foi um dos tios. Alguém comprou, né? Aí eu falei, então, mas esse tênis é do seu tio ou é seu? Ele falou, não é meu. Eu falei, mas você comprou? Não, foi meu tio. Eu falei, mas é seu ou é do teu tio? Não, é meu. Eu falei, mas você ganhou quando? De presente. Eu falei, você pagou alguma coisa por esse tênis? Ele falou, não. Então eu falei, esse tênis é seu, é meu. Então para você ele saiu de graça. Porque alguém pagou no seu lugar e te deu de presente. Você recebeu a bênção, mas você não pagou por ela. Isso é graça. Ele está usando o tênis, está usufruindo do tênis que alguém comprou para ele, pagou por ele e entregou para ele. Salvação é isso. Eu não paguei pela minha salvação, mas alguém pagou. Alguém pagou com sangue. Derramou sangue precioso para que eu pudesse estar aqui hoje. E esse alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que pagou. Então ele pagou o preço que precisava ser pago. A única coisa que podia pagar os nossos pecados era o sangue inocente sem pecado. Então não tinha ninguém mais nessa terra que tinha um sangue inocente sem pecado que pudesse perdoar pecado, a não ser o sangue de Jesus. Então quando nós pensamos em batismo, nós temos que ter toda essa visão, todo esse entendimento. Eu estou me batizando porque eu aceitei o presente da salvação que Jesus me entregou, pagando pela minha vida com o seu sangue. Eu tenho que honrar esse Cristo. E o primeiro passo para honrar esse Cristo é me batizando. É descendo as águas. É dizendo que a minha vida é dele, por direito, porque ele pagou por ela. Então, o mínimo que eu posso fazer é me batizar, oficializar o meu relacionamento com ele. Ah, mas daqui para frente eu posso errar? Pode errar. Porque eu vejo muita gente dizendo assim, ah, não vou me batizar porque eu não estou preparado, eu posso desviar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Irmãos, a gente pode fazer isso batizado ou não batizado por um jeito, né? É um engano pensar assim, porque você não precisa estar moralmente preparado para aceitar a Jesus. A hora que eu fizer tudo de errado, então eu vou aceitar Jesus. Não, eu vou me batizar. Não, você tem que se batizar pelo fato de você crer que Jesus é o teu Salvador. E aí o que acontece? Se você errar amanhã ou depois, ele vai errar, porque nós somos seres humanos, ele vai estar contigo para te ajudar a levantar. Ele vai estar contigo para te dar força. Ele vai estar contigo para tirar do seu coração aquela inclinação que está te levando a ele. Mas se você não oficializa essa relação com ele, você vai errando, não batizou, daqui a pouco você não batiza mais das coisas. Então eu sempre me preocupo com pessoas que entendem a verdade, aceitam a verdade, mas não cumprem toda a verdade. Você deixa uma brecha, né? Então quando você aceita Jesus, mas não se batiza, a brecha está aberta. E ela tem que ser fechada. E a única pessoa que pode fechar essa brecha é você mesmo. Então nós precisamos entender que o batismo ele não exige de mim perfeição. O batismo exige de mim arrependimento, consciência de que sou pecador e que preciso de um Salvador que possa salvar eficazmente a minha vida. E esse Salvador só existe um: Jesus. E o Raul reconheceu isso pela fé. Está disposto a entrar, a oficializar esse relacionamento? Ó? Quer desistir? Não? Está em tempo, hein? Quer oficializar esse relacionamento? Então glória a Deus, né? Deus gosta de gente assim, corajoso, né? Então você está dando um passo de fé. Você está dando um passo de fé e Deus também vai honrar o seu passo de fé, né? Fica firme na verdade, não se desvie da verdade. Então, a verdade está aqui. Por que a Bíblia até hoje ela não foi extinta, removida das prateleiras? Porque as revelações que ela traz se cumprem. E o ser humano é obrigado a se dobrar e entender a veracidade bíblica de tudo aquilo que ela revela. Então a Bíblia ela fala de coisas externas, mas ela fala de coisas internas. Ela não apenas revela os feitos malignos que estão em volta, em torno do ser humano, guerras, matança, mas ela revela o coração do ser humano. Porque se existe guerra e matança aqui fora,
é porque existe guerra e matança onde? Dentro. Né? Porque tudo que acontece externamente na nossa vida é fruto do que nós estamos vivendo 25 minutos. Para tirar toda a guerra, toda a destruição de dentro de nós temos que nascer de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então, quando muda aqui dentro, a gente começa a ter a condição, o poder, a capacidade de mudar as coisas da nossa volta. Por quê? Porque Cristo veio para habitar dentro de nós, nosso coração. Né? Mudar a gente de dentro para fora, fazer de nós uma nova criatura. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra ao coração de todos que estão aqui. E se houver algum crente aqui que ainda não se batizou e deseja se batizar, oficializar o seu relacionamento com Jesus, porque não é com a Igreja Batista, gente, é com Jesus. Vamos supor que alguém aqui no meio dessa multidão falasse: não, pastor, eu já aceitei Jesus e até hoje não me batizei, eu quero batizar hoje. Você não vai ser membro da Igreja Batista em que o pastor Laudilei pastoreia. Você vai estar simplesmente oficializando sua relação com Jesus e vai escolher congregar em qualquer outra igreja evangélica que você quiser. Porque para ser membro da igreja tem que passar numa assembleia. O Raul já passou pela assembleia, então ele vai batizar e vai se tornar membro da igreja. Mas se alguém está aqui falando: não, eu simplesmente, até agora, no meu coração entendi o Evangelho, aceitei o Evangelho, mas não tive coragem de dar esse passo. Mas hoje eu quero ter essa coragem, quero dar esse passo. Eu batizo você também, né? Te batizo hoje, né? Tá, pastor, te batizei, mas eu quero me tornar membro da Igreja Batista. Aí a gente passa você na Assembleia, não tem problema nenhum. Mas hoje, o mais importante do que participar da Igreja Batista é você fechar a brecha e se unir a Cristo, abraçar a Jesus, no seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então a minha palavra, ela é muito clara, ela é muito objetiva, eu não tenho rodeios, né? E eu deixo aqui nas mãos de vocês, né, o que vocês querem fazer com a vida de vocês. Eu estou aqui apenas como pregador do Evangelho. Aí eu pergunto: há alguém aqui que já entendeu o Evangelho, entendeu que a salvação está em Jesus, entendeu que o sangue de Jesus perdoa pecados, já até aceitou isso no seu coração, mas não teve coragem de se batizar e gostaria de se batizar? Tem alguém que gostaria de se batizar hoje? Falo porque eu já provei isso aqui, ó. Está pago, a piscina está aqui. Eu não sei quando a gente vai ter essa oportunidade novamente, né? Mas é uma oportunidade que eu gostaria de dar, né? A alguém aqui que gostaria. Tem essa coragem, né? Essa disposição. Alguém? Se não há, vamos ficar em pé nesse momento. Cecília trouxe um pouco de batida. Raul, vem aqui do lado. Deixa eu pegar. Eu não estar orando nesse momento, temos aqui hoje, então, aquele que vai se batizar. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos estar, ó Deus, cumprindo a Tua palavra, cumprindo a ordenança do batismo na vida do Raul. Diz o Evangelho do Senhor lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando tudo que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, aqui, ó Deus, nesse versículo que eu acabei de citar em oração, está, ó Deus, uma missão que foi dada à igreja, de pregar o Evangelho e batizar os convertidos. Mas também está uma promessa, que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor,
porque temos a oportunidade de cumprir a missão, mas também, ó Deus, descansamos na certeza da promessa de que o Senhor está conosco neste momento e estará conosco sempre. Deus, toma a vida do Raul nas tuas mãos, pois eu coloco a vida dele diante do Senhor agora, e estamos agora nos preparando, meu Pai, para descermos as águas e cumprirmos a tua palavra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.